Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos. E olha só, novos dados apontam um aumento no número de roubos de aparelhos celulares na cidade do Rio de Janeiro. O nosso repórter Anderson Nascimento traz mais detalhes. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, a cidade do Rio de Janeiro registrou um aumento de 40% no número de roubos de celulares em 2024. Tirando o mês de dezembro, que ainda não foi contabilizado, o município registrou a incrível marca de 13 mil ocorrências de janeiro a novembro, quase 4 mil acima dos 9.250 registrados em 2023. Os casos contabilizados foram apenas os que envolveram algum tipo de violência ou ameaça contra a vítima. Os que não envolveram nenhum tipo de violência foram caracterizados como furtos, e estes também apresentaram um aumento significativo no ano passado. Comparado a 2023, o aumento foi de 10%, batendo mais de 26.600 casos. E agora um número ruim e outro que dá esperança aos pais de jovens de 12 a 17 anos. No ano passado, quase 5 mil desapareceram no Rio de Janeiro, mas a maioria foi localizada atendendo a uma recomendação das autoridades. É preciso agir rápido. Entre janeiro de 2015 e outubro de 2024, a cidade do Rio de Janeiro registrou 4.784 desaparecimentos de adolescentes entre 12 e 17 anos, segundo dados da Polícia Civil. Apesar do número expressivo, a maioria dos casos teve um desfecho positivo, com 93% dos jovens sendo localizados. De acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, cerca de 90% dos casos envolvendo adolescentes estão ligados a conflitos familiares e questões relacionadas à saúde mental. Fatores como abusos, dificuldades na aceitação da sexualidade e tensões dentro do ambiente doméstico são frequentemente apontados como os principais motivos para os desaparecimentos. Há também registros específicos de outras faixas etárias. Entre crianças de até 4 anos, o desaparecimento geralmente está associado a disputas judiciais de guarda. Já na faixa de 5 a 11 anos, os casos estão, em sua maioria, relacionados a abusos ou desacordos familiares. Em regiões onde a atuação de grupos criminosos como milícias é significativa, como em Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis, na Baixada Fluminense, há um aumento de registros vinculados a atividades ilegais desses grupos. Especialistas e autoridades reforçam que, diante de um desaparecimento, é crucial agir rapidamente. A recomendação é registrar a ocorrência imediatamente na delegacia, levando uma foto atualizada da pessoa e informando características físicas, vestimentas no momento do desaparecimento e possíveis locais frequentados. Além disso, é importante avisar amigos e familiares próximos. Caso a pessoa desaparecida seja encontrada, deve-se informar a delegacia para que a busca seja encerrada oficialmente. E a Receita Federal alertou para uma tentativa de golpe com falsa cobrança de taxa sobre o Pix. De acordo com o órgão, a tributação não é permitida pela Constituição. Uma nova tentativa de golpe está circulando nas redes sociais com o nome da Receita Federal. Segundo o fisco, os criminosos estão abordando possíveis vítimas, dizendo que há uma suposta cobrança de taxas sobre transações via Pix em valores acima de R$5 mil. Por isso, pedem que um boleto seja pago. Mas a Receita alerta que não existe e nunca vai existir qualquer tributação sobre o Pix. A Receita informou que a Constituição não autoriza imposto sobre a movimentação financeira. As novas regras da Receita de fiscalização sobre transações financeiras e que começaram neste ano apenas ampliam o monitoramento para combater irregularidades, não implicam na cobrança direta de nenhum imposto. A Receita reforçou que não envia cobranças ou comunicados por redes sociais. O órgão utiliza exclusivamente o portal ECAC e o site oficial como canais seguros de comunicação.
E o preço do aluguel residencial subiu e chegou a quase o triplo da inflação no ano passado. Apesar disso, o reajuste ficou menor do que o registrado em 2023. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram, em média, 13,5% mais caros em 2024. Segundo dados do índice Fipesap, o resultado ficou 2,66 pontos percentuais abaixo do registrado em 2023, quando o avanço foi de 16,16%. O aumento anual foi quase o triplo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, que avançou 4,83% no ano. Com isso, a alta real dos novos aluguéis, descontada a inflação, foi de 8,67%. Para especialistas, o aumento no indicador está relacionado ao desempenho da economia brasileira, em especial ao mercado de trabalho, que segue forte. Na prática, quando um número maior de pessoas possui renda, a tendência é que haja uma maior procura por imóveis, o que colabora com a alta dos preços. O Fipesap acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 36 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. O preço médio dos novos contratos de aluguel, calculado para as cidades, é de R$ 48,00 por metro quadrado. Considerando essa base, o aluguel de um apartamento de 50 metros quadrados custa, em média, R$ 2.400. A cidade mais cara da lista é Barueri, em São Paulo, onde o aluguel custa, em média, R$ 65,00 por metro quadrado, o que daria, no caso de uma residência de 50 metros, o valor mensal de R$ 3.270. Quando consideradas as 22 capitais brasileiras medidas pelo índice, São Paulo lidera, com custo de R$ 57,60 por metro quadrado. Em seguida, estão Florianópolis e Recife. E olha só, um relatório internacional divulgou que os consumidores estão comprando cada vez menos roupas e acessórios de grife. Cerca de 50 milhões de pessoas deixaram de comprar produtos luxuosos e investiram em outras prioridades, como viagens, por exemplo. Vamos ver. O relatório foi divulgado pela consultoria americana de gerenciamento de negócios, a Bain & Company, em parceria com a Alta Gama, Associação Italiana de Fabricantes de Produtos de Luxo. Cerca de 50 milhões de consumidores deixaram de comprar artigos de luxo, de marcas como Louis Vuitton, Gucci, Dior e Chanel. O mercado tem se mantido estável, com 9,39 trilhões de reais consumidos em 2023, e ainda assim o público consumidor diminuiu. Somente um terço das marcas não terminou o ano no vermelho. Esse fenômeno começou a se intensificar depois da pandemia. A diminuição do interesse no mercado se deve aos jovens adultos da geração Z, que têm preferido utilizar o dinheiro com experiências e não artigos de luxo. Saem de cena bolsas, lenços e sapatos caríssimos, entram passeios e viagens. Mesmo quem tem menos dinheiro tem preferido investir nos pequenos prazeres. Por isso, os produtos de luxo, que conseguiram melhores resultados de vendas em 2024, foram justamente os de beleza, especialmente perfumes e óculos de sol ou grau, por exigirem um investimento menor e representarem mais a chance de ter uma experiência de luxo do que apenas um desejo de ostentação. Além disso, o aumento na preferência e procura por brechós e itens de segunda mão são fatores da diminuição. Os jovens têm procurado cada vez mais joias e peças que já foram de gerações anteriores. Está cada vez mais difícil para o brasileiro comprar um carro novo 0 quilômetros. Isso porque em 10 anos o mercado de veículos mudou muito no Brasil. O valor subiu e a quantidade de emplacamentos caiu bastante. Em 2014, o brasileiro procurava para comprar os carros hatch, com preços mais populares. Naquele ano, os modelos populares dominavam o mercado dos automóveis de passeio. O preço do carro mais vendido, na época, não chegava a 35 mil. O carro que seria o popular, mais vendido hoje, custa mais de 90 mil reais. Isso representa um aumento de 167% no preço do veículo de passeio mais vendido. Apesar da grande alta, essa mudança no mercado
não foi apenas uma questão de aumento de preços, mas de uma mudança no perfil de consumo e desejo da sociedade. Os SUVs, veículos utilitários desportivos, representam a maior parcela de compras em 2024. No acumulado deste ano, entre janeiro e novembro, essa categoria representou 48% dos emplacamentos. Esses carros são mais sofisticados, com recursos avançados. Mas essas opções são mais caras, alinhadas aos consumidores de maior poder aquisitivo. Para quem ainda tinha esperança de comprar um modelo popular, a notícia não é boa. O mercado espera até o fechamento do primeiro trimestre uma correção de até 4% nas tabelas de preços. E a empresa 99 de transporte de aplicativo anunciou um novo serviço de mototáxi na cidade de São Paulo. O problema é que este tipo de transporte não é autorizado pela prefeitura. E o prefeito Ricardo Nunes fez duras críticas à medida. A empresa de transporte por aplicativo, a 99, anunciou o serviço de mototáxi na cidade de São Paulo, sem a autorização da prefeitura. A capital era um dos poucos lugares que ainda não tinha a função de transporte de moto via aplicativo. Essa é a segunda vez que a empresa libera esse serviço, assim como a Uber. Em 2023, a prefeitura proibiu esse tipo de função no aplicativo e disse que ia fazer uma tentativa de regulamentação através da criação de um grupo de trabalho. O prefeito Ricardo Nunes não foi a favor do serviço de mototáxi e chamou a empresa de assassina por implementar essa nova função e disse que a decisão da 99 pode provocar uma carnificina na cidade. Além disso, prometeu colocar uma faixa no local onde ocorrer o primeiro acidente envolvendo a plataforma e acrescentou que vai acionar a justiça contra a empresa. Não só o prefeito, mas a prefeitura também não foi a favor do serviço de mototáxi e chamou a ação da 99 de ilegal e irresponsável. A empresa afirmou não ter conseguido avançar nas negociações com a prefeitura e argumenta que há a lei federal de número 15.587, do ano de 2012, que regulamenta o transporte individual por aplicativo em todo o país, tanto para carros quanto para motos. E ainda acrescentou que a prefeitura pode regulamentar, como também pode estabelecer cursos, exigências e fiscalizar a atividade para a segurança dos condutores e passageiros na cidade. E agora um alerta para quem precisa comprar pneu para o seu carro. Tem crescido o comércio de pneus contrabandeados no Brasil, mas o preço mais barato pode trazer risco à vida dos motoristas e também dos passageiros. Quem vai trazer mais informações é o repórter Wellington Pael. As estratégias utilizadas por contrabandistas para atravessar pneus pela fronteira do Paraguai com o Brasil são as mais diversas. Entre as mais comuns estão desde motoristas em carros de passeio que trafegam pelas estradas em comboio, se comunicando sobre a fiscalização na pista, até caminhões abarrotados com o produto, que contam com o movimento das rodovias para evitar abordagem. A maioria dos veículos que a gente abordou buscavam uma estratégia de montar comboios de veículos, se escondendo, tentando burlar as fiscalizações das equipes, trocando informações entre eles aonde a nossa equipe está fazendo blitz e fiscalização de trânsito para tentar acessar algumas cidades do Mato Grosso do Sul sem ser abordados. A gente tem apreendido, por exemplo, carretas vindas do Paraguai, sendo abordadas em algumas bases, onde quando a gente abre o compartimento de carga, a gente observou ele totalmente lotado de pneus usados, sendo trazidos aqui para a capital. Mais de uma vez a gente flagrou essa situação. Nesse caso, o condutor já é preso em flagrante, o veículo e a mercadoria toda é apreendida e encaminhada para a Receita Federal. Então, existe ali um contrabando de menor número, que são os carros pequenos, carros de passeio transportando essa mercadoria, mas também veículos grandes, veículos com cargas grandes, e tudo isso é alvo da nossa fiscalização.
Somente no ano passado foram 4.500 pneus contrabandeados, novos e usados, apreendidos somente pela Polícia Militar Rodoviária nas estradas estaduais que cortam o Mato Grosso do Sul. Esses produtos abastecem tanto o mercado local quanto outros estados brasileiros. Isso porque, sem passar pelos trâmites adequados de recolhimento de tributos e nem certificações, os pneus de origem ilegal costumam ser vendidos a preços atrativos. Mas esse barato pode sair caro para o consumidor, já que coloca em risco a segurança do veículo e a vida de quem está nele. Ainda que você considere que talvez haja um atrativo do preço, talvez esse preço no futuro possa te custar mais caro. Não só porque é uma mercadoria que vai se desgastar mais facilmente, mas porque o pneu é um dos itens de segurança mais importantes do seu veículo. Numa situação de acidente, de frenagem muito rápida, você precisa que seu pneu seja um pneu de qualidade. E se você utilizar esse tipo de pneus, você não tem essa garantia. Uma artimanha que aumenta ainda mais esses riscos é uma técnica muito utilizada por contrabandistas chamada de bola de pneus, que consiste em colocar um pneu dentro do outro para trazer 5 vezes mais produtos em uma mesma viagem. Isso compromete a segurança, já que durante esse transporte pode deixar os pneus deformados, com ondulações ou até mesmo quebrar a carcaça radial, que é a estrutura mais resistente do pneu, essencial para suportar a carga e a velocidade do veículo. E o levantamento do Instituto Paraná Pesquisa diz que a maioria dos brasileiros apoia a polícia linha dura do governo de São Paulo. Foram ouvidos cerca de 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 7 e 10 de janeiro. Vamos ver. Segundo a pesquisa, 53% dos entrevistados dizem apoiar a política linha dura de Tarcísio de Freitas em relação à atuação da Polícia Militar. O índice de desaprova à estratégia de Tarcísio é de 26%, de acordo com a pesquisa. Outros 21% não souberam responder ou não opinaram acerca do tema. Foram ouvidos 2.018 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Segundo o levantamento do Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública de São Paulo, as mortes por intervenção policial no estado cresceram 98% nos 2 primeiros anos do governo Tarcísio de Freitas. Entre janeiro e novembro de 2022, foram 355 ocorrências de violência policial. No mesmo período de 2024, o número de casos de agressão de militares saltou para 702 mortes. E veja a seguir, INSS volta a exigir prova de vida para os beneficiários. E ainda, o uso de celular nas escolas é limitado em todo o país. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com mais notícias. E olha só, a aposentadoria tem novas regras em 2025. Seguindo a mudança que foi determinada na reforma da Previdência, a idade para se aposentar vai mudar aos poucos. E quem vai explicar os detalhes é o repórter Wellington Pael. A reforma da Previdência é de 2019 e trouxe regras mais duras para o brasileiro se aposentar. Quem está no mercado de trabalho desde antes dessa reforma, é importante ficar atento, porque existem as regras de transição. O tempo de contribuição, assim como a idade mínima para aposentadoria, vão aumentando 6 meses a cada ano, até chegar a 62 anos para mulheres em 2031 e para o homem, 65 anos a partir de 2027. Na etapa em que estamos, em 2025, uma mulher precisa ter 59 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição para se aposentar. E um homem, 64 de idade e 35 de contribuição. A possibilidade de usar o chamado sistema de pontos, que é a somatória da idade com o tempo de contribuição,
também tem alterações. A partir desse ano, tem que ter, além desse tempo de contribuição mínimo, 64 anos para homem e 59 anos para mulher. E essa regra ela vai mudar a cada 6 meses, muda a cada ano? Como é que vai funcionar daqui para frente? Daqui para frente vai ficando cada vez mais restrito, né, o acesso a esse tipo de benefício, né? Então, a idade mínima ela vem aumentando de 6 em 6 meses, tá? E a pontuação também vem aumentando 1 ponto para cada ano. Então, vai chegar no momento que, basicamente, essa tipo de aposentadoria ela vai ser extinta de vez, né? Então, vai passar a ter apenas a aposentadoria por idade. Vale lembrar que para professores a regra é diferente. Em 2025, as professoras precisam somar 87 pontos em tempo de contribuição e idade e os professores 97 pontos. Quem está na informalidade ou microempreendedor individual também é importante ficar atento às regras e buscar principalmente ajuda especializada antes de se aposentar para não perder dinheiro. Para esse tipo de trabalhador, né, ou seja, o autônomo ou o MEI, ele também tem acesso à aposentadoria por idade, no caso do MEI, tá? Caso ele queira aposentar por tempo de contribuição, daí precisa fazer uma análise específica, pois precisa complementar essa contribuição que é de 5%, ela precisa ser de 20%, tá? Para poder contar esse tempo como MEI. Nós, como profissionais aí da área da Previdência, recomendamos, para esses casos também, começar a contribuir, né, para a Previdência, porque a Previdência não é somente a aposentadoria por idade, futura, no caso. Ela também abrange outros benefícios, como o benefício por incapacidade, seja temporária ou permanente, como a aposentadoria por invalidez, como é mais conhecida. Existem ainda as regras de transição de pedágio, voltadas às pessoas próximas de se aposentar. No pedágio de 50%, as pessoas precisariam trabalhar por mais metade do tempo que faltava para chegar ao previsto de contribuição, sendo 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. No caso do pedágio de 100%, homens necessitariam ter 60 anos de idade e mulheres 57. Para trazer um exemplo prático, se um trabalhador estava há 2 anos de se aposentar, agora vai ter que ficar mais 4 no serviço para garantir esse direito. Se você ainda ficou com dúvida, o INSS tem uma ferramenta online que ajuda a simular o tempo necessário para pedir o benefício. As regras estão no site do Instituto, o meu.inss.gov.br. E o INSS vai voltar a exigir a prova de vida para os beneficiários. Isso porque a portaria do Ministério da Previdência Social, que suspendia a comprovação, expirou no dia 31 de dezembro. O INSS vai voltar a exigir a prova de vida para a manutenção dos benefícios pagos a partir desse mês. E vale lembrar que, atualmente, o INSS não está notificando ou bloqueando pagamentos de nenhum segurado. A comprovação só vai voltar a ser obrigatória agora, porque a portaria do Ministério da Previdência Social, que previa a suspensão do procedimento, expirou no dia 31 de dezembro de 2024. A portaria também determina que o período de contagem para comprovação seja de 10 meses após a data da última atualização do benefício ou prova de vida. Anteriormente, a data de aniversário do segurado era a referência para o prazo. A prova de vida é realizada todo ano e o órgão precisa comprovar que o beneficiário está vivo. E isso é feito através da consulta de dados recebidos de outros órgãos públicos federais. O INSS recebe esses dados, que podem ser coletados em acessos a aplicativos do governo, como, por exemplo, o Meu INSS, empréstimos consignados, perícias médicas e até vacinação, e utiliza para comprovar a vida do beneficiário. Então, é importante ficar atento para não correr o risco de ficar sem receber o benefício. E o Ministério da Saúde registrou o aumento de casos de dengue sorotipo 3. Vamos ver agora os estados que estão apresentando a maior alta de pessoas infectadas. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o número de casos da dengue sorotipo 3 registrou aumento no país. E isso ficou mais evidente nas últimas semanas de 2024, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Amapá e Paraná. Esses estados têm apresentado um crescimento preocupante em comparação aos outros sorotipos da doença. No caso do sorotipo 3, boa parte da população não esteve exposta a ele, porque esse tipo não circulava há anos. Em dezembro de 2023, o país apresentou 0,32% dos casos do tipo 3. E em 2024,
esse número cresceu para 40,79%. Segundo infectologistas, o aumento de casos em um curto tempo pode levar a um cenário alarmante e, pelo retorno do vírus, o risco de infecção cresce. A população já é um alvo da doença e muitas pessoas não desenvolveram imunidade. Aqui no Brasil, somente os sorotipos 1 e 2 são endêmicos. E no ano de 2024, todos os tipos foram identificados. Além disso, o Ministério da Saúde alertou que os fenômenos e as mudanças climáticas favorecem o aparecimento e a proliferação do Aedes aegypti. A previsão é que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná devem liderar os casos de dengue no ano de 2025. O alerta é para os estados e os municípios se concentrarem em uma vigilância mais ampla e que a população continue adotando as medidas de prevenção para eliminar os criadouros do mosquito. E o Fórum Econômico Mundial realizou uma pesquisa para descobrir os principais empregos do futuro. E se alguém pensou em tecnologia, saiba que está errado. Vamos ver quais são os principais empregos do futuro. Segundo o relatório sobre empregos futuros pelo Fórum Econômico Mundial, o verdadeiro emprego do futuro está no trabalhador rural, que tem uma expectativa de mais de 34 milhões de empregos novos nessa área. As tendências de transição verde e os esforços para reduzir as emissões de carbono são fatores que tornam ainda mais claro o crescimento do serviço rural ao longo dos anos. Logo depois, temos motorista de entrega e desenvolvedores de software, dois serviços que vêm em uma alta exponencial desde o início da pandemia. A expectativa é de que até 2030 cerca de 98 milhões de novos empregos devem surgir em meio a deslocamento de tendências macro-globais. E os Estados Unidos anunciaram novas restrições às exportações de chips de inteligência artificial. A China reagiu dizendo que as novas restrições impostas pelos Estados Unidos são uma violação flagrante das regras do comércio internacional. Os Estados Unidos anunciaram novas regras de exportação para chips avançados usados para inteligência artificial, em um novo esforço do governo de Joe Biden para dificultar o acesso da China e outros rivais de Washington para esses componentes. As restrições seguem as anunciadas em 2023 sobre a exportação de certos chips de inteligência artificial para a China. Os Estados Unidos veem o país asiático como um concorrente estratégico no campo de semicondutores avançados. A medida provocou uma reação de indignação de Pequim, críticas da indústria e alertas sobre o impacto na competitividade dos Estados Unidos. A China disse nesta segunda-feira que as novas restrições impostas pelos Estados Unidos são uma violação flagrante das regras do comércio internacional. O anúncio é outro exemplo do uso generalizado da segurança nacional e do abuso dos controles de exportação e é uma violação flagrante das regras econômicas e comerciais internacionais, disse o Ministério do Comércio chinês em um comunicado. Já o diretor executivo da Associação da Indústria de Semicondutores, John Neuffer, disse que a decisão pode causar danos duradouros à economia americana e à concorrência global. A gigante da indústria, Nvidia, afirmou em um blog que, disfarçadas como medida anti-China, essas regras não farão nada para melhorar a segurança dos Estados Unidos. As novas regras vão entrar em vigor em 120 dias, o que dará tempo ao novo governo do republicano Donald Trump para fazer as mudanças pertinentes. A nova regulamentação atualiza os controles sobre chips, exigindo autorizações especiais para sua exportação, reexportação e transferências dentro dos Estados Unidos, além de incluir uma série de exceções para países considerados aliados. Enquanto isso, os centros de dados de inteligência artificial terão que atender a parâmetros de segurança aprimorados para poder importar chips. E olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou sem vetos o projeto que limita o uso de celulares nas escolas públicas e privadas de todo o país. A medida, aprovada em dezembro na Câmara e no Senado, estabelece regras e limites para a utilização de smartphones ou qualquer outro dispositivo eletrônico ligado à internet.
O projeto sancionado nesta segunda-feira proíbe os alunos da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio de usarem celulares, tablets e relógios inteligentes durante a aula, no recreio ou nos intervalos. O estudante poderá levar o aparelho na mochila, que só poderá ser utilizado para garantir acessibilidade e condições de saúde. Segundo o projeto, os celulares poderão ser acessados para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, ou situações de perigo, necessidade ou força maior. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou da coragem dos deputados em defesa das crianças e dos adolescentes do país. Essa sanção aqui que eu vou fazer significa o reconhecimento do trabalho de todas as pessoas sérias que cuidam da educação, de todas as pessoas que querem cuidar das crianças e dos adolescentes desse país. Porque eu muitas vezes imaginei que os deputados e as deputadas não iam ter coragem de aprovar essa lei com medo da internet. Porque hoje o deputado, a deputada, para votar uma coisa, ele fica pensando quantos minutos eu vou apanhar na internet, quantas pessoas vão se engajar falando mal de mim. Então isso aqui foi um ato de coragem, de cidadania e um ato de respeito ao futuro desse país. Portanto, é com muito orgulho que eu vou sancionar a lei. Muito bem. O Estado de São Paulo foi o primeiro a aprovar uma lei de teor semelhante. No caso das escolas paulistas, a legislação é mais clara sobre o armazenamento dos aparelhos. Devem ser guardados de forma que os alunos não tenham acesso a eles, o que descarta mochilas e armários individuais. No caso do projeto de lei nacional, não existe determinação específica para o armazenamento dos equipamentos. Esse detalhe poderá ser resolvido por meio de regulamentação nacional posterior ou por meio de legislações locais. De acordo com o projeto, as escolas deverão alertar os alunos sobre o sofrimento psíquico causado pelo excesso de telas e pela nomofobia digital ou medo de ficar longe do celular. O ministro da Educação, Camilo Santana, trouxe dados do uso do celular por faixa etária de crianças e adolescentes e agradeceu por sancionar uma lei que restringe o uso do celular nas escolas, onde crianças perderam a convivência e a interação com outras pessoas dentro das escolas e dentro de casa. Hoje nós estamos sancionando a lei que ela restringe e proíbe o uso de celular em sala de aula para uso pessoal. Eu pergunto assim, qual é o pai, qual é a mãe que quer que o seu filho esteja lá dentro da sala de aula, na hora da matemática, com o celular na carteira, olhando lá a mensagem do WhatsApp, do TikTok? Isso não existe. Então, o que nós estamos claramente dizendo é que nós queremos que o uso desse equipamento celular, o que está acontecendo em muitos países no mundo inteiro, é que só pode ser utilizado em sala de aula para fins pedagógicos, naquela disciplina e sob a orientação do professor e da professora. O uso excessivo do celular tem reduzido a capacidade de raciocínio, a capacidade de atenção. As crianças ficam muito introspectivas, ela e a tela e ela. Não é um instrumento que tenha favorecido a educação e a construção pedagógica do conhecimento. Pelo contrário, tem dificultado de acordo com especialistas educacionais. E com inspiração no Mais Médicos, o presidente Lula apresenta um programa de incentivo aos professores. O chamado Mais Professores vai priorizar a valorização e a qualificação para estimular a docência e a formação de novos profissionais da educação. Nos mesmos moldes do Mais Médicos, lançado em 2013 para suprir a falta de atendimento de saúde em regiões de difícil acesso do país, o novo projeto busca dar prestígio a professores da educação básica para incentivar a formação de novos profissionais. A iniciativa inclui uma bolsa para estudantes de licenciatura, programas de ensino superior voltados para a formação de professores da educação básica. A expectativa é que o financiamento seja similar ao Pé de Meia, a bolsa do ensino médio criada por Lula no ano passado para alunos de baixa renda. A ideia do governo federal é vincular a bolsa da licenciatura ao Exame Nacional do Ensino Médio. Com isso, os alunos que prestarem o Enem para fazer curso para se transformarem em professores poderão receber o incentivo. Em outubro do ano passado, o presidente já tinha demonstrado a intenção do governo federal de criar o estímulo ao magistério. À época,
Lula lamentou que a profissão de professor, embora já tenha sido considerada nobre, estaria sendo deixada de lado para investir em outras formações. E olha só essa história. No estado de Nova York, nos Estados Unidos, uma professora de 21 anos se tornou uma verdadeira heroína. Ela salvou a vida de um garoto de apenas 5 anos de idade que enfrentou uma doença hepática no fígado. A jovem professora doou parte do fígado para o pequeno aluno. Vamos ver. Quando Ezra Toczek, de 5 anos, de Alden, Nova York, nos Estados Unidos, enfrentou complicações de uma doença hepática progressiva, sua ex-professora da creche, Carissa Fisher, de 21 anos, se tornou uma heroína inesperada. Em 2019, Karen e Ron Toczek adotaram Ezra, com apenas 7 meses de idade. Ezra sofreu graves danos no fígado ao nascer, o que causou bloqueios nos dutos biliares e comprometimento da função hepática. Ele passou por um procedimento cirúrgico para reconstruir e abrir os dutos biliares, numa cirurgia que proporcionou a ele vários anos de função hepática normal. Em fevereiro de 2024, a condição de Ezra piorou e ele foi diagnosticado com doença hepática em estágio terminal. Sintomas como coceira intensa, cicatrizes no fígado e fadiga dificultavam o dia a dia. Karen recorreu às redes sociais para compartilhar a história de seu filho, na esperança de encontrar um doador. Carissa, que havia sido professora da creche de Ezra anos antes, viu o post e imediatamente sentiu um chamado para ajudar. Sem notificar a família, se inscreveu para doar uma parte de seu fígado. A professora Carissa passou por uma série de testes para confirmar que seria uma boa candidata e que seria seguro doar uma parte de seu fígado. Os testes revelaram que era uma combinação perfeita. Em 25 de maio de 2024, Carissa surpreendeu a família Toczek batendo na porta com uma placa que dizia: Ezra, você gostaria de compartilhar meu fígado? A compatibilidade perfeita de doadores a colocou em uma trajetória que salvaria a vida de Ezra. No dia em que surpreendeu a família Toczek com a notícia, Karen lembrou: ela nos pegou desprevenidos e levou alguns minutos para processar o que estava acontecendo. O alívio de não esperar pela lista de doadores foi um presente indescritível. Em 7 de agosto de 2024, Carissa passou por uma cirurgia robótica minimamente invasiva na New Langone para remover 30% de seu fígado para doação. O transplante de Ezra foi realizado com sucesso. O fígado é o único órgão que pode se regenerar e se curar ao longo do tempo. Em apenas 6 meses, o fígado da professora cresceu totalmente de volta e ela ficou surpresa com o resultado. Apesar de algumas complicações durante a recuperação, Ezra recuperou sua personalidade animada. No dia 20 de setembro de 2024, Ezra recebeu alta para uma enfermaria próxima para continuar o tratamento de acompanhamento. Em 1º de novembro, ele voltou para casa com sua família. Karen sentiu um imenso alívio depois de trazer Ezra para casa. Carissa e a família Toczek mantêm contato próximo e esperam ver Ezra continuar a prosperar, graças ao presente transformador da professora. Eles esperam que sua história incentive outros a considerarem se tornar doadores de órgãos. E agora é hora de falar de esportes no nosso jornal e quem vai trazer as informações é o Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo e a gente começa com uma polêmica. Amanhã deve acontecer uma reunião para votar o impeachment do presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Conta pra gente essa história. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E é isso mesmo. A votação sobre o impeachment do presidente corintiano foi reagendada para amanhã. E caso mesmo seja impeachmentado, quem assumirá o cargo será o vice-presidente do clube. Vamos conferir. Nesta terça-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians enviou aos seus conselheiros uma nova convocação com o fim de retomar a pauta de impeachment do presidente Augusto Melo. A reunião está prevista para acontecer na próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro, às 18 horas. O encontro iria acontecer inicialmente no dia 2 de dezembro do ano passado, mas minutos antes o presidente conseguiu uma liminar, causando o adiamento da votação naquela ocasião. Com a nova data já agendada, Augusto Melo agora se encontra em uma situação muito delicada. Se a maioria dos conselheiros votar pelo impeachment, ele será afastado temporariamente, aguardando a decisão final em Assembleia Geral dos Sócios do clube. Se confirmado posteriormente sua destituição, o primeiro vice-presidente, Osmar Stabile, assumirá interinamente o comando do clube até que novas eleições aconteçam. Segundo os conselheiros do timão, o presidente tem agido sem transparência e responsabilidade, fatores que levaram Romeu Thuma Júnior, o atual presidente do Conselho Deliberativo da equipe, a pedir o impeachment do mandatário.
Apesar de toda a acusação de uma má direção de Augusto, grande parte da torcida corintiana e também jogadores do time apoiam a permanência do presidente. E com o início dos estaduais, a gente recorda que tem muitos times na espera por títulos há muitos anos. Conta pra gente quais times estão no jejum, Felipe. E são muitos, hein, Fernando? Tem muito time tradicional que está em busca de quebrar o jejum, que para alguns parece interminável. Vamos ver alguns times que estão na seca de títulos de seus estados. O desempenho no campeonato estadual pode definir como será o ano de um clube, mas ser campeão não é tão fácil como parece. E pensando nisso, listamos algumas equipes que entraram em um longo período de jejum sem levantar o título de campeão estadual. Começamos com alguns times que, de forma bem curiosa, compartilham os mesmos 8 anos consecutivos sem vencer. São eles: Santos, no estado de São Paulo, o Vasco, no Rio de Janeiro, América Mineiro, em Minas Gerais, Santa Cruz, em Pernambuco e até mesmo o Internacional, em Porto Alegre, onde o campeonato é tão polarizado por lá. Esses grandes clubes que são tão acostumados a vencer estão desde 2016 amargando derrotas e frustrações em seus estaduais. Mas se 8 anos de seca já está ruim, tem clubes tradicionais em seus estados que ultrapassam essa marca. É o caso do Vila Nova, em Goiás. O time está há 19 anos sem gritar o tão desejado "é campeão". Já em São Paulo, a tradicional Portuguesa Desportos está na fila há 52 anos. Mas em quesito de jejuns de títulos, nenhum torcedor deve estar mais ansioso para vencer do que o torcedor do Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Isso porque o clube está há incríveis 105 anos sem título estadual. É bem provável que sequer exista um torcedor que viu o último título da equipe. Mas apesar de tanto time grande sem vencer, o estadual continua sendo o campeonato mais tradicional do Brasil. E isso ninguém pode questionar. Bom, e essas são as notícias de hoje, Fernando. Eu fico por aqui e, bom, é sempre um prazer estar aqui. Até mais. Até mais, Felipe. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Bom, e essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o canal Jornalismo Hit no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.